Boa tarde. Todo mundo bem? Certo. Lembra na aula passada que a gente estava falando de função composta, né? O último assunto que a gente viu na aula passada. Inclusive eu não consegui concluir o objetivo da aula passada. Então é exatamente nesse ponto que a gente vai continuar, né? Então bora lembrar lá, o último exemplo que a gente viu na aula passada foi esse aqui, ó. A gente calculou a composta g bola f das funções f, que é a raiz de x, e da função g, x menos 1 ao quadrado. E a gente viu que essa composta g bola f era exatamente a função raiz de x menos 1. Lembra disso? Então, para dar continuidade ao que a gente estava vendo na aula passada, a gente vai resolver mais um exemplo sobre função composta. Né? Tá ok? Que é esse bem aqui, ó. A gente tem aqui a função f, x mais 1 sobre x, e a função g, x mais 1 sobre x menos 4. Né? Eu estou te pedindo para te calcular o seguinte, a composta f bola g, essa ordem aqui é muito importante, e para te me dizer depois quem é o domínio dessa função. Então a gente vai fazer isso. Só que antes de fazer isso, vocês lembram na aula passada também que eu até me enrolei com uma situação, algo besta. Então eu falei que eu ia trazer hoje resolvido para vocês. Né? O que era isso? Qual foi aquele problema naquela hora? Né? Eu falei para vocês que raiz de um número ao quadrado, por exemplo, x não, vou botar y aqui. Raiz de y ao quadrado é módulo de x, sim? X não, y. Módulo de y, né? Não falei isso na aula passada? Aí na hora eu me esqueci por que não pode ser o contrário, por que não pode ser só o y. Mas hoje a gente vai resolver isso aí. Bom, na verdade isso aí é o quê? Isso daí é a função f dos reais não negativos, nos reais, que ela pega um x aqui e leva no raiz de x. Foi por isso que eu troquei aqui e usei o y, porque se eu usasse x ia ficar meio estranho. O que está escrito aqui é a função raiz de x. Aí eu falei na aula passada que raiz de um número ao quadrado é o módulo do número. E se não fosse isso, né? Alguns me responderam aqui que era o próprio número. Me disseram que era isso daqui. Se isso aqui fosse verdade, aí dá um problema. Bora ver que problema é esse. Então, supondo que isso aqui é verdade, né? Como é a função raiz de x, eu posso considerar, por exemplo, o ponto 4, né? Aí, pergunto para vocês, quanto é que é a raiz quadrada de 4? Bom, todo mundo sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Tranquilo, mas, detalhe, eu posso escrever o 4 como sendo raiz de 2 ao quadrado, sim ou não? Sim, né? Se isso aqui for verdade, então raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Aqui não tem nenhum problema, porque o 2 aqui é positivo, tá tudo bem. Só que é o seguinte, eu posso pensar também da seguinte forma, raiz quadrada de 4 também é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Sim ou não? Sim, né? O que está escrito aqui é a mesma coisa que está aqui. Vale essa igualdade. Porque tudo é igual a raiz de 4. Aí olha o que vai dar aqui. Ó. Se isso aqui fosse verdade, então raiz quadrada de menos 2 ao quadrado tem que dar quanto? Menos 2. Aí olha o problema que deu. Eu peguei um elemento no domínio da nossa função, que vai dar duas imagens diferentes. Na verdade, isso não seria nem função, né? Porque se eu fosse desenhar o diagrama de flecha aqui, fica mais fácil de enxergar. Aqui, teoricamente, a nossa função é f, aqui os reais não negativo, escrevi foi um B aqui. Os reais não negativo e aqui o contradomínio os reais. Aí eu te disse que o número 4 aqui, ele vai no 2,
e no menos 2 aqui. Isso é função? Não, né? Porque tu tem um elemento no domínio que vai em duas imagens aqui, 2 elementos no contradomínio. Não está definido, não está bem definido. Então, é por esse motivo que isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não é verdade. O que é verdade é isso aqui, ó. A raiz quadrada de um número ao quadrado tem que ser igual ao módulo do número. Esse módulo aqui, ele resolve o nosso problema. Bora verificar se é verdade, ó. Se for, como isso aqui é verdade, então isso aqui é módulo de 2. E quanto é o módulo de 2? É 2, né? E aqui também é um módulo de menos 2. Que é 2. O módulo resolveu o nosso problema. Então, é por esse motivo aqui, ó, esse aqui é um contra-exemplo, aqui, ó, que a raiz quadrada de um número ao quadrado não é o próprio número, é o módulo do número. É para resolver esse problema aqui, ó. Porque se fosse o próprio número, a nossa função raiz de x não seria nem função. Agora sim. Tá entendido? Resolveu o problema? Certo, então bora continuar, né? Voltando ao assunto de função composta. Então, bora resolver essa aqui agora. F de x igual a x sobre 1 mais 1 sobre x e g de x é x mais 1 sobre x mais 4. Eu vou botar ali no quadro para a gente resolver, ó. Então, f de x igual a x mais 1 sobre x e a g de x é igual x mais 1 sobre x menos 4. E eu estou te pedindo para calcular a f bola g de x. O que é isso daqui? Lembra que a gente definiu na aula passada? Função composta? Então, o que está escrito aqui é a mesma coisa que tu escreveu o seguinte. Tu vai calcular a tua função f no ponto g de x. Sim ou não? Sim, né? Até aqui muito bem. Aí olha o que tu vai fazer. Aqui fora tu tem a função f e aqui dentro tu tem a tua função g. A tua função f, ela faz o quê? Ela pega um ponto e leva nessa soma, ó, x mais 1 sobre x. Então tu vai fazer a mesma coisa aqui. Tu vai pegar o ponto, quem é o ponto agora? É g de x. E vai levar na soma g de x, no lugar do x aqui que aparece, tu vai colocar g de x. Então, isso aqui vai ser igual. O que a tua função f faz? Isso daqui. Então, vai aparecer aqui um g de x mais 1 sobre g de x. Ok. Aí apareceu aqui agora só a tua função g, ó. Aí tu vai olhar para cá e ver o que a tua função g faz. Ela leva nesse quociente, ó, x mais 1 sobre x menos 4. Então, onde tem g de x aqui, tu vai substituir por isso. Tá ok? Alguma dúvida? Não, né? Tá tranquilo. Então, substituindo aqui, o que a tua g faz? Vai aparecer aqui, ó, um x mais 1 sobre x menos 4. Mais, aí tu vai ter aqui 1 dividido por x mais 1 sobre x menos 4, bem aqui. Onde tinha g de x, eu substituí pelo quociente, que é o que a nossa função g faz. Então, essa primeira fração aqui eu vou manter, e aqui a gente pode melhorar um pouquinho, né? A gente nota que a gente tem uma divisão de fração aqui. Se a gente considerar o 1 como sendo 1 sobre 1, tem uma divisão de fração. Então, a gente pode conservar a fração que está no numerador e multiplicar pelo inverso da função que está no denominador. E isso aqui fica x mais 1 sobre x menos 4 mais... vai ficar 1 sobre 1 vezes o inverso dessa. Quem é o inverso dessa? Opa, tem um detalhe aqui. Aqui não é 2, aqui é 4. Agora sim. Vai aparecer aqui x é menos 4 dividido por x mais 1.
Então, aqui é x menos 4 dividido por x mais 1. Então, é isso aqui. Ok? Eu poderia parar aqui a conta, mas para melhorar um pouquinho, dá para a gente juntar essas duas frações. Dá ou não dá? Como é que a gente faz isso? Tirando o MMC, né? Isso é uma forma de resolver. Uma outra forma de resolver é a gente multiplicar cruzado aqui e multiplicar o denominador. Dá para a gente fazer isso porque a gente só tem duas frações. Mas se a gente for tirar o MMC, como é que fica? O MMC entre essas duas frações aqui é exatamente o produto dos denominadores aqui, ó. X menos 4, x mais 1. Então, vou escrever isso aqui. X menos 4 e x menos mais 1. Aqui. Aí a gente vai pegar esse denominador e dividir por esse denominador aqui e multiplicar pelo que aparece em cima. Esse dividido por esse sobra x mais 1, vezes x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. Mais, esse mais que aparece aqui está aqui. A mesma coisa a gente faz para cá agora. Esse denominador dividido por esse sobra x menos 4, que multiplica x menos 4 dá x menos 4 ao quadrado. Ainda dá para desenvolver mais aqui, né? A gente tem um quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos, mas vou parar por aqui. Acaba a nossa questão aqui, sim ou não? Não, né? Porque eu te pedi para determinar o domínio dessa função composta aqui, ó, f bola g. Então, quem é o domínio dessa função? Eu vou botar aqui nesse quadro. Quem é o domínio da função f bola g aí pra gente? Ninguém sabe? Como é que a gente faz para determinar o domínio de uma função? A gente tem que olhar para o que a tua função faz e verificar se a gente tem problema quando substitui os valores aqui para a nossa variável x. Bom, aqui a gente tem um quociente, né? Se a gente tem um quociente, o denominador aqui pode ser zero? Não, né? E quais os pontos do x aqui que a gente substitui e vai zerar esse denominador? Exatamente x igual a 4, bem aqui, ó, porque vai ficar 4 menos 4 vai dar 0, e exatamente x igual a menos 1 bem aqui. Vai ficar menos 1 mais 1 dá 0, também dá 0. Então, esses são os únicos pontos onde tu vai zerar o denominador aqui, onde vai dar problema. Então, o domínio da tua função vai ser esse conjunto aqui, ó. Vai ser os pontos, os números reais, tal que esse número ele tem que ser diferente de 4 e tem que ser diferente de menos 1. Esse aqui é o domínio da nossa função f bola g. Aí o detalhe, eu te pedi na verdade para te calcular f bola g. Aí eu vou deixar isso como exercício para vocês, pensarem um pouco lá na casa de vocês. Dava para a gente fazer g bola f de x? Sim ou não? Não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que dá para fazer, levanta a mão. Bora voltar lá para a definição de função composta. Lembrar de um detalhe muito importante. Aqui, ó. Olha. Quando eu quero calcular g bola f, a imagem da função f tem que ser um subconjunto do domínio da g. Tanto é que, da forma que a gente define, ó, a g ela é calculada no ponto f de x, ou seja, a imagem da tua função f tem que ser um subconjunto do domínio da g. Para essas duas funções aí, isso vai acontecer? Olha. Você está calculando aqui. Pensa que tu quer calcular g bola f. Então, vou deixar isso como exercício para vocês. A imagem da tua função f vai ser um subconjunto da g, do domínio da g aí?
Pense um pouco lá. Eu acho que não, né? Então foi por isso, justamente por isso que eu te pedi para calcular F bola G, porque quando a gente vai calcular G bola F, tem um ponto lá na imagem da tua função F que não é subconjunto do domínio da G. Então, vou deixar isso para vocês pensarem na casa de vocês, analisarem isso daí. Então, bora continuar, né? Ok. Uma proposição aqui que é muito interessante, ó, seguinte. Se tu tem uma função com domínio A e contra domínio B, e ela tem inversa, ou seja, essa função ela é bijetora, então se tu calcular a inversa dela com ela em um ponto A, vai dar o próprio A. Isso para qualquer elemento que está no domínio. Ou seja, tu vai, faz o caminho de ida com a tua função, depois tu calcula com a inversa e volta para o mesmo ponto. A mesma coisa acontece se tu calcular aqui, ó, a tua função calculada no ponto f-1 de b, ou seja, tu tá lá no b, aí tu voltou com a inversa da tua função f, depois tu foi de novo com a tua função f. Então tu vai chegar no mesmo ponto, que é o b. Isso para qualquer elemento do contradomínio. E um dado mais interessante, se tu considerar o a igual ao b igual ao conjunto dos números reais, essa conta aqui, ó, se tu compor a inversa da f com ela, vai dar o próprio x aqui, qualquer que seja o x real, vai dar o próprio conjunto dos números reais. Ok? Alguma dúvida sobre função composta? Sim ou não? Até agora está tranquilo, né? Então, bora continuar aqui, tem muita coisa para a gente ver hoje. Ok, transformações no gráfico de uma função. O que é isso? Deixa eu apagar aqui. Antes de falar, de fato, em transformações no gráfico de uma função, a gente tem que pensar o seguinte. Eu vou comentar com vocês, aí já tem que estar definido. O que é o argumento de uma função? Vocês sabem o que é um argumento de uma função? O argumento de uma função é isso daqui. Ó. Se eu te dou uma função f de x, o argumento de uma função é o que está dentro desse parêntese aqui. Né? Considera essa função aqui, f de x igual a raiz de x, por exemplo. Ok. Aí eu vou te dizer o seguinte, filho. Somar fora do argumento é somar fora do parênteses, ou seja, é fazer isso daqui. Ó. Somar fora do argumento é pegar f de x e somar com uma constante aqui, digamos 2. Ó. Então, eu vou fazer o quê? Somar fora aqui. A mesma coisa vale para subtração. Eu posso subtrair ou somar com um número negativo fora do argumento. Assim como eu posso fazer também somar dentro do argumento. O que significa somar dentro do argumento da função? É fazer isso aqui. Ó. Eu vou pegar a função f de x e vou somar aqui dentro. Ou subtrair, né? Somar com um número negativo, por exemplo, menos 1. É quando eu vou pegar e vou somar aqui dentro do argumento da tua função. Então, isso aqui é um detalhe bem simples, eu acho que não é difícil de entender. Então, somar fora do argumento é isso, somar dentro do argumento é isso. Tá difícil? Essa mesma ideia a gente usa para o produto, para multiplicação. Eu posso multiplicar fora do argumento, ó, multiplicar por 3 aqui, por exemplo. Isso é igual a 3 vezes a raiz de x. E posso multiplicar aqui dentro do argumento. F de menos 1, por exemplo. Menos 1 não, ficou menos 2. Aí, nesse caso, para essa função aqui eu não posso, né? Porque a função é raiz de x. Se eu multiplicar por menos 2 aqui, dá problema. Então, bora multiplicar só por 2. 2x. Então, isso aqui é relativamente fácil, né? Só que é o seguinte, quando eu estou fazendo isso aqui, nossa função original é essa aqui, digamos. Quando eu somo fora do argumento, ou dentro do argumento, eu estou fazendo o que com o gráfico da nossa função? Eu estou mudando o comportamento do gráfico. Quando eu somo fora do argumento, ou dentro do argumento, eu estou mudando o gráfico verticalmente. Quando eu somo fora, eu estou subindo o gráfico. Quando eu somo, estou querendo dizer um número positivo. E quando eu somo dentro do argumento,
a gente vai ver que vai acontecer situações diferentes. Bom, eu trouxe aqui no GeoGebra, eu acho que fica mais fácil de explicar, porque se a gente for desenhar o gráfico aí toda vez, vai demorar muito. Então aqui a gente tem a nossa função f, que aparece bem aqui, a função cosseno. Deixa eu mudar logo aqui, eu vou botar a função seno que fica mais fácil de enxergar algumas coisas. Ok. Ó, deixa eu colocar isso bem aqui. Aqui em cima aparece a função g aqui, ó. Aqui, ó, esse a representa a variável que multiplica fora do argumento, esse k, a variável que multiplica dentro do argumento, esse b aqui, a variável que soma dentro do argumento, e esse d é a variável que soma fora do argumento. Então, para cada uma dessas variáveis aqui, a gente vai mudar um comportamento da nossa função. Eu acabei de falar para vocês que quando eu somo fora do argumento, eu estou subindo o gráfico da tua função. Quando eu somo com valor positivo. Por exemplo, se eu somar uma unidade no gráfico da tua função, fora do argumento, o gráfico da tua função vai subir uma unidade. Bora ver se isso é verdade, né? Bem aqui, ó. Então, d está igual a 0, não mexi nada. Em vermelho aí aparece a função original, a função seno. E eu somei aqui, ó, uma unidade. O gráfico subiu uma unidade. Se eu subtrair fora do argumento, ou somar com um número negativo, por exemplo, se eu somar com menos 1, o gráfico vai descer uma unidade. Ó. Descer uma unidade aqui em azul. Ok? Isso é o deslocamento vertical, é quando eu somo fora do argumento. Quando eu somo dentro do argumento, eu vou estar fazendo o deslocamento horizontal. Aí eu pergunto para vocês, eu vou esconder aqui a função g, o que acontece se eu somar dentro do argumento com um número positivo, se eu somar 1? É um deslocamento horizontal. O gráfico da tua função vai para a direita, para a parte positiva, ou para a parte negativa? Se eu somar. Quem acha que vai para a parte positiva, levanta a mão. Quem acha que vai para a parte negativa, levanta a mão. Ok, né? Então, eu vou somar uma unidade aqui dentro do argumento. Aqui, ó. Bom, aqueles que responderam que vai para a parte positiva, é raro. É o inverso, né? Quando a gente soma dentro do argumento, a gente vai estar deslocando o gráfico para a parte negativa. Deixa eu exibir a função aqui, ó. Em azul é a função g. Nota que quando eu alterar aqui o valor de d, quanto mais eu aumento, mais ele vai para a parte negativa. Por exemplo, aqui 3. Ó. Então, é o inverso de quando tu soma fora do argumento. Somar fora do argumento, tu desloca o gráfico para a parte negativa. Subtrair dentro do argumento, tu desloca o gráfico para a parte positiva. Por exemplo, aqui, se eu subtrair 1, ó, o gráfico foi para a direita de vocês. Aqui, ó. Somar fora do argumento, se a gente considera positivo, a gente está subindo, deslocando o gráfico C unidades para cima. Subtrair, a gente desloca C unidades para baixo. Dentro do argumento, é o raciocínio inverso. Quando a gente subtrai, a gente desloca o gráfico para a direita C unidades. Quando a gente... Ok. Bom, isso aqui são os deslocamentos verticais e horizontais. E as reflexões, né? O que são as reflexões? É quando a gente multiplica fora do argumento por menos 1 e dentro do argumento por menos 1. A gente está fazendo as reflexões. Quando a gente multiplica fora do argumento, a gente está refletindo o gráfico da função em torno do eixo x. E quando a gente multiplica dentro do argumento, a gente está refletindo em torno do eixo y. Bora ver lá no GeoGebra como é que isso acontece. Né? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui esse D para o 0.
aqui. Ó, multiplicar fora do argumento por menos 1, ou seja, eu vou trocar o A aqui ao invés de 1, que aparece aqui, eu vou botar menos 1. Eu vou estar refletindo em torno do eixo X. Um ponto que está aqui em cima, ele vai parar aqui embaixo. Vamos embora ver aqui. Vou trocar o A, eu vou botar menos 1. Ó, o ponto que estava aqui em cima foi parar aqui embaixo. Foi uma reflexão em torno do eixo X aqui. Vou voltar aqui o A para o 1 de novo. E se eu multiplicar dentro do argumento por menos 1, vou trocar esse 1 aqui por menos 1, vai acontecer uma reflexão em torno do eixo Y agora, ele vai refletir. Um ponto que está bem aqui, vai parar bem aqui do outro lado. Vou trocar agora o K por menos 1 e ver que isso acontece. Aqui, ó. O ponto que estava aqui, ele refletiu para cá. Então, essas são as reflexões em torno do eixo X e do eixo Y. Ok. Expansões e compressões, né? Existem as expansões e compressões verticais e as horizontais. Essas aqui são as verticais, é quando a gente multiplica fora do argumento por um valor maior que 1 e por um valor que está entre 0 e 1. Nota que a gente considera esse ser maior que 1 aqui. Então, quando a gente multiplica por um número maior que 1, a gente está expandindo o gráfico por um fator C. E quando a gente multiplica por um número que está entre 0 e 1, a gente está comprimindo o gráfico por um fator C. Agora ver isso lá no programa, que fica mais fácil de enxergar. Ok. Se eu colocar aqui um valor maior que 1 aqui para o A, eu vou estar expandindo o gráfico, sim ou não? Foi o que eu acabei de falar para vocês. E esse camarada bem aqui assim, ó. Por exemplo, se eu colocar 2, ó, nota que o gráfico ele ficou mais largo, né, digamos assim. Então, quanto mais eu aumento, ó, mais eu estou expandindo o teu gráfico. 5 aqui, ó. E se eu multiplicar por um número entre 0 e 1, eu estou comprimindo o gráfico. Olha que interessante. Deixa eu voltar aqui para o... Isso são as expansões e compressões verticais. Expansões e compressões horizontais é quando eu multiplico por um número maior que 1 ou entre 0 e 1 dentro do argumento. Se eu multiplicar por um número maior que 1, eu vou estar comprimindo o gráfico, é o contrário da multiplicação fora do argumento. Eu vou comprimir o gráfico horizontalmente por um fator C. E se eu multiplicar por um número entre 0 e 1 dentro do argumento, eu vou estar expandindo o gráfico horizontalmente por um fator C. É isso aqui que vai acontecer, ó. Dentro do argumento é a nossa variável K, bem aqui, ó. Quanto mais eu aumento, mais eu comprimo o gráfico horizontalmente. E se esse K estiver entre 0 e 1, por exemplo, 0,5 aqui, ó, nota que eu expandi o gráfico da nossa função horizontalmente. Então, isso são as expansões e compressões horizontalmente, quando eu multiplico aqui dentro do argumento. Então, isso aqui, inclusive, eu queria até ressaltar para vocês, que é muito importante que vocês tenham um aplicativo em casa, que às vezes você tem uma dúvida se aquilo que você está fazendo está correto, no gráfico de uma função, por exemplo. Então, se você tiver o aplicativo, você coloca aqui o gráfico das funções e vai mudando as variáveis aqui. Aí vê o que acontece. Por exemplo, se aqui o K for negativo entre 0 e 1, ó, eu estou refletindo o gráfico da tua função e expandindo. Eu já estou misturando as duas coisas. A mesma coisa acontece para cá. Ó. Se o A estiver entre 0 e 1, por exemplo, eu estou refletindo de novo em torno do eixo Y agora aí, expandindo o gráfico. Então, isso aqui são as expansões, compressões, né, alterações que a gente faz no gráfico da função. Cada uma dessas variáveis aqui que a gente altera, ele determina um comportamento diferente para a tua função original. A função original aqui, no caso, é a função cosseno. Bom, isso aqui é o que a gente chama de transformações no gráfico de uma função. Ok? Bom, como a gente já viu isso daí, né, já está bem definido na cabeça de vocês, espero que vocês façam bastante uso do aplicativo nesse sentido. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. Se eu te desse uma função, por exemplo, essa daqui, f de x igual a x ao quadrado.
Essa aqui, o gráfico é simples, né? Acho que todos já sabem, já conhecem, né? Vou desenhar logo aqui embaixo. Ok, esse aqui é x². Aí eu poderia te dar esse aqui, essa função, que o gráfico é conhecido, e eu pedir o seguinte. Plota o gráfico da g de x como sendo x menos 1 ao quadrado mais 2 aqui, digamos. Sem fazer nenhuma conta. Antes de conhecer isso que a gente acabou de ver, você conseguiria desenhar o gráfico dessa função sem fazer nenhuma conta a partir do gráfico dessa? Sim ou não? Não, né? Acho que a maioria não conseguiria. Mas, tendo aquele recurso ali, fica mais fácil, né? Então, bora pegar aqui o ponto 0 como referência, o 0, 0, e vamos brincar um pouquinho com ele. Ó, eu somei 2 unidades aqui fora do argumento. Né? Se eu somar 2 unidades fora do argumento, eu estou fazendo o quê? Eu estou subindo o gráfico da tua função 2 unidades para cima. Um ponto bem aqui. Vou botar o 2 bem. Ok. Ou seja, o gráfico da função x² está aqui embaixo, então dessa outra função vai estar bem aqui. Essa função aqui já é a função que tu quer? Não, né? Essa é a x² mais 2. Qual é a função que tu quer? X menos 1 ao quadrado mais 2. E quando eu subtraio ou somo com um número negativo dentro do argumento, eu vou fazer o que com o gráfico da tua função? Eu vou deslocar horizontalmente. Para a direita, aqui no sentido positivo, ou para a esquerda? Para a direita. Quando eu subtraio, eu vou para a direita. Então, eu vou deslocar uma unidade para cá. Vou botar um bem aqui. Então, eu marco esse ponto bem aqui. Aí eu vou ter o mesmo gráfico da função x², só que deslocado. 2 unidades para cima e uma unidade para a direita. É esse gráfico mais ou menos aqui. Então, esse daqui é a função x menos 1 ao quadrado mais 2. Tá entendido, gente? É difícil isso? Vou botar umas questões lá para vocês resolverem sobre isso aí. Vou te dar uma função para te desenhar o gráfico da outra, só fazendo essa brincadeira aí. Bem, bora continuar, né? Bora ver o que a gente ainda tem para hoje. Função par e função ímpar. O que é uma função par? O que é uma função ímpar? Bom, a definição ela é relativamente simples. Uma função ela é par quando essa igualdade aqui acontece para qualquer elemento do domínio da tua função. E uma função ela vai ser ímpar quando essa outra igualdade aqui acontece para qualquer elemento do domínio da tua função. Né? Então, bora ver alguns casinhos aqui sobre funções pares e ímpares. Deixa eu apagar aqui. Função par. Então, uma função ela é par quando a gente calcula o f de menos x é igual a f de x. Isso para qualquer elemento que está no domínio da tua função. Sim ou não? Sim, né? Alguém pode me dar um exemplo de uma função que ela é par? Tem uma bem ali, ó, x². Essa função ela é par? Essa aqui é, né? Se a gente considerar f de x igual a x², ela é uma função par. Por exemplo, se eu pegar e calcular o f de 2, o que é o f de 2? Vai ser 2², sim ou não? Sim, né? Melhor, bora calcular o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Bora calcular o f de menos 2, porque a definição a gente... É sempre conveniente tu calcular o f de menos x. Então, quem é o f de menos 2? É menos 2 ao quadrado, agora sim. Só que é o seguinte, eu posso pensar nesse menos 2 como sendo menos 1
vezes o 2, sim ou não? Aí eu vou ter o seguinte, menos 1 ao quadrado vezes o 2 ao quadrado, sim ou não? Sim. E quanto é que é menos 1 ao quadrado? É 1. Então, tu vai ter 1 que multiplica o 2 ao quadrado. Olha que bonito. Quem é 2 ao quadrado? É a tua função calculada no ponto 2. Então, isso aqui é exatamente o f de 2, ou seja, f de menos 2 está sendo exatamente igual ao f de 2. Aí eu te pergunto, eu estou provando que essa função aqui ela é uma função par? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo apenas para um único ponto, o menos 2. Quando a gente quiser provar que uma função ela é par ou ela é ímpar, a gente tem que calcular de um modo geral, a gente tem que pegar um x genérico, um x qualquer. Então, bora provar que essa função de fato ela é par. Calcula para mim quem é o f de menos x. Ó. Sempre que tu quiser mostrar que uma função é par ou ímpar, tu começa por aqui. E o que a tua função faz? Ela pega o ponto e leva no quadrado dele. Então, vai ficar menos x ao quadrado. A mesma ideia que foi feita aqui em cima. Eu posso escrever o menos x como sendo menos 1 vezes x, sim ou não? Então, isso aqui fica menos 1 ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. Só que menos 1, a gente acabou de ver aqui, ao quadrado é exatamente 1. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes o x, que é exatamente x ao quadrado. Ó. E quem é x ao quadrado? É a nossa função f de x. Ó. Então, isso aqui é exatamente f de x, ou seja, f de menos x é igual a f de x, para essa função aqui. Então, essa função, com certeza, ela é uma função par. Ok, então a gente já sabe o que é uma função par, é uma função que cumpre essa igualdade aqui, que tem essa propriedade. Agora, bora ver o que são as funções ímpares. Né? Deixa eu apagar aqui. O que é uma função ímpar? Então, uma função ímpar é uma função que guarda essa propriedade aqui. Ó. Se tu calcular a função no menos x, vai ser igual a menos f de x. Isso para qualquer elemento x que pertence ao domínio da tua função. Ok, isso aqui, quando uma função cumpre essa igualdade aqui para qualquer elemento do domínio, ela é ímpar. Exemplo de função ímpar, quem me dá um aí? X ao cubo? Bora verificar, né? F de x igual x ao cubo. Essa função ela é ímpar? Sim, essa função é ímpar, mas se eu te perguntasse como é que mostra que ela é uma função ímpar, ia fazer a mesma ideia que a gente fez ali. Calculo o f de menos x. Se tu calcular o f de menos x e der menos f de x, é porque ela é ímpar. Então, bora fazer isso. Quem é o f de menos x para essa função aqui, x ao cubo? Ela vai pegar o ponto e levar no cubo desse ponto. Então, vai ser menos x elevado ao cubo. A ideia é a mesma que a gente usou ali do outro lado. Ó. A gente pode escrever menos x como sendo menos 1 vezes x. E usa a propriedade de potência. Então, isso aqui vai ser menos 1 elevado ao cubo, que multiplica o x elevado ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo dá quanto? Dá menos 1, né? Porque eu posso dividir isso aqui como sendo menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Aí, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, vezes o menos 1 dá menos 1. Então, isso aqui, na verdade, vai dar menos 1, que multiplica o x ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que menos x ao cubo. Olha que interessante. Tu sabe quem é x ao cubo, sim ou não? X ao cubo é a nossa função, só que tem um menos aqui na frente. Então, isso aqui é igual a menos f de x. Legal, né? Ou seja, f de menos x é igual a menos f
de x. Então, a gente acabou de mostrar aqui que se eu pegar um ponto qualquer e calcular menos esse ponto, vai dar sempre esse resultado aqui. F de menos x é menos f de x. Isso aqui a gente está provando que a função f de x igual a x ao cubo. Bora ver mais dois exemplinhos aí, que não são tão triviais de fazer. Deixa eu apagar aqui. Essa aqui agora. F de x igual a cosseno de x. Essa função ela é par ou ela é ímpar? Quem acha que ela é par, levanta a mão. Quem acha que ela é ímpar, levanta a mão. Ninguém? É que vocês não querem votar hoje não, né? Bom, para a gente saber se essa função é par ou é ímpar, a gente tem que fazer o quê? Calculo f de menos x. E ver o que dá. Quem é o f de menos x? É o cosseno de menos x. E agora? Aí aqui um detalhe interessante, tu tem que lembrar das relações trigonométricas que a gente viu lá no ensino médio. Vocês concordam comigo que eu posso escrever isso aqui como sendo o cosseno de 0 menos x, sim ou não? Sim, né? Cosseno de 0 menos x. Aí aqui, tu vai lembrar da seguinte relação, cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Aí, como aqui é menos e aqui é cosseno, vai trocar o sinal. Vai ficar mais o seno do primeiro, que no caso é 0, vezes o seno do segundo. Ou seja, vai ficar isso aqui, vai ficar o cosseno de 0 vezes o cosseno de x mais o seno de 0 vezes o seno de x. Olha que interessante, eu saí daqui, que não tinha quase nada, e cheguei em toda essa soma aqui. Aí tu tem que lembrar o seguinte, quem é o seno de 0? O seno é o valor no eixo y lá, que a gente vai ver já daqui a pouco. Então, o seno de 0 é exatamente 0, então tudo isso aqui vai para 0. E quanto é o cosseno de 0? O valor no eixo y, no eixo x, na verdade. O cosseno de 0 é 1, então isso aqui dá 1. Logo, vai sobrar apenas o cosseno de x aqui embaixo. Olha que interessante. Tu saiu f de menos x e chegou aqui no cosseno de x. Só que quem é o cosseno de x? É a nossa função, ou seja, f de menos x é igual a f de x. E com certeza essa nossa função ela é uma função par, porque vale essa igualdade aqui para qualquer x que tu pegue no domínio. Ok. E essa outra função aqui? Ela é par ou ela é ímpar? Ela é ímpar. Bora verificar que ela é ímpar? É a mesma ideia que a gente acabou de fazer ali. Tu calcula o f de menos x e vê o que dá. É seno de menos x. Aqui, eu posso reescrever esse menos x aqui como sendo 0 menos x, ou seja, vai ficar o seno de 0 menos x. Aí aqui tu usa, mais uma vez, as relações trigonométricas lá, que vocês viram lá no ensino médio. Só que aqui agora é o seno, e aqui é uma diferença. Essa diferença ela vai se manter porque aqui é seno. Então, isso aqui, na verdade, vai ser o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, quem é o segundo é x, menos, agora vai ficar o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Isso aqui que vai acontecer. Então, sempre que tu tiver o seno de uma diferença, a gente pode escrever dessa forma. Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos, esse sinal aqui se mantém, se fosse positivo aqui, ia ficar positivo aqui, o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Aí, o que é cosseno de 0? Esse camarada aqui dá 1, né?
E o que é seno de zero? É zero. Então aqui vai para zero. O que sobra? Sobra menos seno de x. Olha que interessante. Tu saiu do f de menos x e chegou em menos seno de x. Só que quem é seno de x? É exatamente a nossa função f de x. Ou seja, f de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, a gente acabou de provar aqui que a nossa função seno, ela é uma função ímpar. E a nossa função cosseno, ela é uma função par. Aí vocês poderiam me perguntar o seguinte: professor, só existe essa forma de mostrar que uma função é par ou é ímpar? Quem acha que só existe essa forma de mostrar, levanta a mão. Quem acha que existe outra forma de mostrar, também levanta a mão. Existe. E é estudando justamente o gráfico da função. Deixa eu apagar aqui. Olha, quando tu quiser verificar se uma função ela é par, tu vai ter que pensar o seguinte: eu vou desenhar dois gráficos aqui, aí a gente vai analisar a semelhança entre eles. Então, tu tem essa função aqui. Não é x ao quadrado, né? Essa função aqui é x ao quadrado. E essa outra função aqui que a gente viu também que ela é par, a função cosseno, né? Mais ou menos isso aqui. O que esses dois gráficos têm em comum? Quem pode me responder essa pergunta? Olha para o eixo Y aqui. O que esses dois gráficos têm em comum? Que eles são simétricos em relação ao eixo Y, né? Se tu olhar a parte positiva aqui da função cosseno, é como se fosse a imagem espelhada da parte negativa aqui em relação ao eixo Y. Então, toda vez que uma função ela é par, ela tem essa característica. O gráfico dela é simétrico em relação ao eixo Y. Então, eu poderia muito bem te dar um gráfico de uma função qualquer, aí, sem dar o nome da função, e te perguntar, essa função ela é par ou ela é ímpar? Só com o gráfico dela, tu já conseguiria me responder. Por exemplo, esse gráfico bem aqui, ó. Digamos que ele vem aqui, aí faz assim, aí volta. Ó, eu não sei que função é essa, mas ele é simétrico em relação a y aqui. Então, com certeza, esse gráfico representa uma função par. E para a função ímpar? Para a função ímpar é mais legal. Uma função ela vai ser ímpar quando tu pega o gráfico dela e rotaciona 180 graus e o gráfico tem que cair exatamente no mesmo lugar. Sempre que isso acontecer, a tua função vai ser ímpar. Então, bora ver isso no GeoGebra, né? Porque não dá para rotacionar um gráfico de uma função aqui no quadro, fica um pouco complicado. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Aqui. A gente viu, né, que o gráfico da função, que a função f de x igual a x ao cubo, ela é uma função ímpar. E eu acabei de te falar que toda vez que uma função é ímpar, a gente rotaciona o gráfico dela 180 graus e o gráfico tem que cair exatamente no mesmo lugar. Então, eu vou animar aqui essa coisa e a gente vai ver que isso de fato acontece. Olha aqui, ó. Rotacionou e caiu exatamente em cima da função f de x igual a x ao cubo. Nota que aqui aparece 3,14, que é exatamente não, né? É o valor de π, ou seja, rotacionou 180 graus. Bora pegar uma função que não é ímpar. Quer dizer, já até dei a resposta, né? Eu ia perguntar para vocês. Essa função aqui, já falei que ela não é ímpar. Então, a gente vai rotacionar o gráfico dela 180 graus e a gente vai ver que não vai cair exatamente no mesmo lugar. Olha,
Girou, tá chegando. Aí, ó. Quando girou 180 graus, ele caiu aqui em vermelho. Não é o mesmo gráfico dessa função que aparece aqui. Então, essa função ela não é ímpar. Aí eu faço uma pergunta para vocês, um desafio. Existe uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não existe, levanta a mão. Vou deixar vocês pensarem um pouco lá. Bora pensar em mais um exemplo aqui. F de x igual a x ao cubo mais 1. Ok. Essa função é par ou ímpar? Não sei, né? Bora verificar. Se eu calcular o f de menos x, ver o que que dá. O f de menos x vai fazer o quê? Vai pegar no menos x e levar ao cubo aqui mais 1. Só que a gente acabou de verificar ainda agora que menos x ao cubo é menos x ao cubo, né? Vai ficar fora do parênteses esse menos aí. Vai ficar menos x ao cubo mais 1. Ok. Ok. Daqui, já dá para a gente saber que essa função ela não é par. Porque se ela fosse par, eu calcularia o f de menos x, teria que dar o f de x. Só que deu isso aqui. O que aparece aqui é o que aparece aqui? Não, né? Então, com certeza, o f de menos x não é diferente do f de x. Porque o f de x é isso daqui em cima, e f de menos x está dando isso aqui. Aparece um sinal negativo, bem aqui agora. Então, com certeza, ela não é par. Ela é ímpar. Para ela ser ímpar, tem que valer o quê? O f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Opa. Desculpa, é um problema bem aqui. Agora sim. Então, se isso aqui acontecer, ela é ímpar. Então, bora colocar bem aqui. Quem é, vou botar aqui embaixo, quem é menos f de x? Tu vai multiplicar tudo isso aqui por menos 1, que eu estou multiplicando por menos 1 aqui fora. Então, vai ser igual a menos f de menos x ao cubo menos 1. Aí tu vai analisar o seguinte, o que apareceu aqui é a mesma coisa que apareceu aqui? Não, né? Porque aqui tu tem menos x ao cubo mais 1 e aqui tu tem menos x ao cubo menos 1. Então, é diferente. Então, essa função também não é ímpar, porque f de menos x é diferente de menos f de x. Beleza. Então, aqui a gente acabou de mostrar que essa função x ao cubo mais 1 ela não é par nem é ímpar. Alguma dúvida? Tá difícil? Então, vamos continuar agora, né? Ok, ó. Olha o que a gente acabou de verificar. A função f de x igual a x ao quadrado é par, x ao cubo é ímpar. E aqui seria o conteúdo que a gente deveria ter visto na aula passada. Então, o que a gente vai ver agora? Funções trigonométricas, logarítmicas, exponenciais e hiperbólicas, né? Então, acho que essas funções aqui, a maioria de vocês já viram, salvo as últimas aqui, que são as funções hiperbólicas. Quem aqui já viu função hiperbólica? Quem ainda não viu? Então, se der tempo, a gente vai estudar elas ainda hoje. Bom, mas antes de começar, é um dado interessante, funções como essas são chamadas de funções transcendentes, né? O que são funções transcendentes? Para a gente saber isso, vocês precisam saber o que são funções algébricas. Funções algébricas são aquelas funções que a gente consegue definir apenas com as operações básicas. Soma, produto, divisão, extração de raiz. Por exemplo, essa função aqui, ela é uma função algébrica, né? Só estou multiplicando um aqui e estou somando aqui fora. A função raiz é uma função algébrica. Então, essas funções aqui que a gente vai trabalhar, trigonométrica, exponencial, logarítmica e hiperbólica, são funções transcendentes. A gente não consegue definir elas com as operações básicas.
Então, a primeira dela é são as funções trigonométricas, né? Então, elas fazem menção ao círculo trigonométrico de raio unitário, como está aqui na figura. Então, deixa eu colocar isso aqui no quadro para a gente analisar melhor. A gente vai entender o que é o seno e o que é o cosseno. Ok. Então, a gente tem aqui o nosso eixo X, aqui o nosso eixo Y e uma circunferência, que não está muito bonita não, mas a gente supõe que está bonitinha, né? Que está bem desenhada. Bom, a maioria de vocês, eu acho que está acostumado a trabalhar com a questão do grau, né? O que é o grau? É como se tu pegasse essa linha aqui e dividisse por 360. Cada intervalinho desse determina uma abertura aqui em relação ao ângulo aqui, né? Em relação à origem. Então, cada grau é como se tu pegasse o raio dessa circunferência, que é o raio unitário, determina a abertura. Por exemplo, 90 graus é quando tu pega o raio daqui e faz isso aqui. Então, essa abertura aqui em 90 graus é o ângulo, né? Só que a gente não vai trabalhar com o graus, a gente vai trabalhar com o radiano. O que é o radiano? É como se fosse o comprimento dessa circunferência aqui. É a mesma coisa que trabalhar com graus, né? Eles são equivalentes. A gente consegue transformar o graus para radiano e vice-versa. Mas bora entender melhor o que é isso. Bom, a gente está considerando aqui uma circunferência de raio unitário, de raio 1. Vocês lembram lá do ensino médio como é que a gente faz para calcular o comprimento da circunferência? A gente calculava o quê? 2πr. Já ia botar R de real aqui. 2πr, não era isso? Só que nesse caso aqui, o nosso raio é 1. Então, como R vale 1, o comprimento dessa circunferência de raio unitário é 2π. Ou seja, é quando a gente varre a circunferência toda aqui, o ângulo de 2π aqui dentro. Muito bem. Bom, mas o que é o seno e o cosseno? Vamos considerar, então, um ponto qualquer bem aqui, ó. Eu vou chamar de P. Não vou colocar as coordenadas dele. Então, esse P aqui, ele tem uma coordenada em relação ao eixo X e tem uma coordenada em relação ao eixo Y, sim ou não? Sim. Por exemplo, eu vou projetar aqui em torno do eixo X, aqui vai aparecer um ponto. E se eu projetar em torno do eixo Y, vai aparecer aqui um outro ponto. Esse valor aqui da coordenada do ponto P em relação ao eixo X, ele é na verdade o cosseno, ou seja, o valor aqui vai ser, isso aqui vai ser o cosseno. Cosseno de quem, professor? Cosseno de quem? Detalhe, quando eu coloco um ponto P aqui, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar o raio da tua circunferência e vou caminhar até chegar no P. Então, é o cosseno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de x. Ó. Então, é o cosseno de x, bem aqui. É dado por esse valor. A mesma coisa tu vai fazer para cá. Ó. O seno é esse valor bem aqui assim. Ó. É como se fosse esse aqui. Então, a gente já sabe que o cosseno é esse valor aqui e o seno é esse valor bem aqui, que aparece aqui. Então, a gente nota que bem aqui aparece um triângulo, sim ou não? Um triângulo retângulo. Então, bora pegar esse triângulo e desenhar aqui fora. Então, tu tem aqui ok? Triângulo retângulo. E aqui tu tem um ângulo X, que eu chamei de X. Ó, essa altura aqui, a gente acabou de verificar que é quem? É o seno do ângulo. Então, aqui a gente tem o seno do ângulo. E aqui embaixo, quem é que aparece? A gente acabou de ver que é quem? O cosseno do ângulo.
cosseno do ângulo. Ok? Certo, né? E quanto é que vale aqui? É exatamente o raio da circunferência, que nesse caso é 1. Então, aqui vale 1. Olha, eu tenho um triângulo retângulo, cujos catetos são seno de x e cosseno de x. E a hipotenusa é 1. Eu posso aplicar aqui, então, Pitágoras, sim ou não? Vai ficar seno ao quadrado do ângulo, que no caso é x, mais cosseno ao quadrado do ângulo, que no caso é x, igual a quem? 1 ao quadrado, né? Só que quanto é 1 ao quadrado? É exatamente 1. Então, isso aqui acontece sempre. Detalhe, o ângulo que eu colocar aqui tem que ser o mesmo. Se eu não colocar o mesmo ângulo, então, essa relação não é verdade. Por exemplo, eu posso colocar aqui 3π sobre 2. Então, vai ficar seno ao quadrado de 3π sobre 2 mais cosseno ao quadrado de 3π sobre 2, isso sempre dá 1. Isso é verdade? Sim ou não? Bora verificar alguns casos aqui. Responde para mim quem é. Quem é o seno de zero? Quem é o seno de zero? Bora aqui no círculo. O seno é o valor no eixo y. O zero determina o ângulo. Eu não movi o meu ponto daqui nenhuma unidade, eu não mexi daqui. Então, é a projeção desse ângulo no eixo y. Então, seno de zero é exatamente zero. Então, seno de zero é zero. E o cosseno de zero? É a projeção do ponto no eixo x aqui, no ângulo zero. Só que como eu não saí daqui de cima, então eu estou exatamente em cima do eixo x. Então, cosseno de zero é 1, que é justamente o valor do raio da tua circunferência aqui. Detalhe, eu posso ter o cosseno aqui um valor maior que 1, por exemplo, 2? Não, né? Se eu tiver, por exemplo, um 2 bem aqui assim, não tem como eu calcular o cosseno do ângulo e dar 2. Qual é o ângulo que eu vou colocar aqui no cosseno que a imagem vai dar 2? Não tem, né? Porque é mais fácil de enxergar assim, ó. Na medida que eu cresço aqui, que eu pego o raio da circunferência e vou andando aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, um ponto que estava bem aqui assim, a projeção, ele vai caminhando na direção da origem. Se eu pegar um ponto bem aqui assim, ó, a projeção dele está bem aqui. Ó. Então, nunca a gente vai ter um valor para o cosseno de x, por exemplo, aqui fora da circunferência. A mesma coisa vale para o y aqui, nunca vai ter um valor fora aqui. Nem para a parte positiva, nem para a parte negativa. Então, o cosseno de zero é 1, o seno de zero é 0. E quanto é o cosseno? Cosseno não. Seno ao quadrado de 0 mais cosseno ao quadrado de 0. Ó, seno de 0 é 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, tu vai ter 0 mais... Quanto é o cosseno de 0? É 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, 0 mais 1, isso aqui com certeza vai dar 1. Então, é válida essa relação trigonométrica. Vocês podem brincar lá na casa de vocês. Ó. Pega o ângulo, por exemplo, sei lá, 3π sobre 2. Aí tu faz o seno ao quadrado de 3π sobre 2 mais o cosseno ao quadrado de 3π sobre 2. Aí tu verifica que também vai dar 1. Toda vez que tu pegar um ângulo qualquer aqui, entre 0 e 2π, se for o mesmo ângulo aqui e aqui, e tu fizer essa conta, sempre vai dar 1. Esse é um detalhe interessante. Bom, a maioria dessas coisas aqui eu acredito que vocês já viram lá no ensino médio, então por isso que eu não estou me detalhando muito. Né? Um outro detalhe importante, bora usar ainda esse desenho aqui que já está bastante carregado, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ó. A questão do sinal, né? Sempre que a gente está aqui no primeiro quadrante, a gente pega um ponto qualquer aqui no primeiro quadrante, o valor para o seno vai ser sempre positivo aqui, ó. O valor para o cosseno. O valor para o seno também, ó, sempre positivo. Já no segundo quadrante, se eu pegar um ponto bem aqui, ó,
a projeção desse ponto em relação ao eixo x, ó, vai dar negativo. Ou seja, no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. No terceiro quadrante, se eu pegar um ponto bem aqui, ó, tanto o cosseno quanto o seno vão ser negativos. E se eu pegar aqui o último quadrante, o quarto quadrante, um ponto bem aqui, por exemplo, o cosseno vai ser positivo e o seno vai ser negativo. Isso são questões de sinais das funções seno e cosseno. Beleza. Acho que a maioria dessas coisas vocês já viram. Alguma dúvida? Não, né? E em relação ao gráfico dessas funções, né? Bora ver aqui. Ok, ó. Aqui a definição da função seno, ó, uma função dos reais nos reais, que pega um ponto e leva no seno desse ponto. O gráfico da função seno é essa daqui, uma senoide. Função cosseno. Então, aqui a definição, ó, sai dos reais nos reais, pega um ponto e leva no cosseno desse ponto. Está aqui o gráfico, né? É uma cossenoide. Pergunta para vocês, essa função aqui, cosseno, ela é injetora? Não, né? Se eu traçar uma reta horizontal aqui, ela vai tocar em infinitos pontos aqui no gráfico da tua função, porque ela está definida dos reais nos reais, aqui vai embora o gráfico dessa função, que é só um pedaço. Ela é sobrejetora? Sim ou não? O contradomínio é igual ao conjunto imagem? Não, né? Se eu pegar um ponto aqui em cima, um 2, por exemplo, nunca o gráfico da tua função vai ter essa imagem 2, vai estar sempre limitado entre menos 1 e 1. Mas, bora pensar no seguinte. Função f dos reais nos reais cosseno de x. Ok. O gráfico dela é esse aqui, a gente acabou de ver. Aqui é 1, né? E aqui é menos 1. Certo. Então, a gente acabou de ver que ela não é injetora nem sobrejetora. Se eu quisesse transformar essa função cosseno numa função injetora, sobrejetora, o que eu teria que mudar? O contradomínio da função. E quem é que eu tenho que pegar para essa função ser sobrejetora? Justamente a imagem. E quem é a imagem dessa função? É exatamente esse intervalo aqui de menos 1 até 1. Vem aqui. Então, se eu restringir o contradomínio da tua função a esse conjunto aqui, olha, o menos 1 até 1 fechado, então, essa função aqui agora, com certeza, ela é sobrejetora, porque a imagem é exatamente esse intervalo aqui. Ok. Ela é injetora? Não, a gente acabou de verificar que não, né? Mas e se eu quiser que a minha função seja injetora, o que eu tenho que fazer? Restringir o domínio. Ok. Há um detalhe importante que eu esqueci de comentar, mas bora concluir aqui, depois eu falo, a questão de periodicidade, né? Então, aqui é 0, né? Bem aqui, posso dizer que é 2π. Se eu restringir o domínio da função cosseno de x desse intervalo de 0 até 2π, ela vai ser injetora? Sim ou não? Ó, vou fazer isso aqui agora. Eu não vou usar mais a parte negativa do domínio, do eixo x. Então, o domínio dessa função agora é de 0 a 2π.
Nesse caso aqui, ela ainda não vai ser injetora, porque se eu passar uma reta vertical aqui, vai tocar em 2 pontos. Então, qual é o intervalo do domínio onde ela vai ser injetora? É justamente na metade aqui, ó, quando a gente dá meia volta lá na nossa circunferência, bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, isso aqui vai sumir e vai sobrar só esse pedaço aqui da tua função. Agora, ela é injetora? Ela é sobreinjetora? Eu posso inverter ela? Pode. Então, é isso que a gente vai ver agora. O que é a função inversa da função cosseno? Nota que para mim inverter ela, eu tive que fazer grandes mudanças, né? Considerar o domínio só o intervalo de 0 a π aqui, e o contradomínio, o intervalo fechado de menos 1 a 1. Bom, quem é a inversa da função cosseno? Quem sabe? É a seno? Não. Quem acha que a inversa da função cosseno é a seno, está achando errado, porque não é verdade. A inversa da função cosseno é essa daqui, ó. É o arco cosseno. É isso aqui. Ok, e o que é uma inversa de uma função? A inversa de uma função é uma outra função, onde o contradomínio da tua função original vai virar o domínio, e o domínio vai virar a imagem. E a função ela faz exatamente o caminho inverso. Ou seja, a tua função, né, vai ser uma função que eu vou chamar de f menos 1. O domínio dela agora vai ser o intervalo menos 1 até 1. E vai no intervalo fechado de 0 a π. Ok, e qual é a cara dessa função? Deixa eu botar aqui para vocês. Ó. Vou colocar logo a propriedade que fica mais fácil. Aqui, ó. A inversa do cosseno é a que eu acabei de colocar para vocês aqui, ó, o arco cosseno. E ela cumpre essa condição aqui, ó. X igual a cosseno de y, se somente se y é igual. Ih, não ficou bom não. Deixa eu apagar e fazer direito. X é igual a cosseno de y, se e somente se y é igual a arco cosseno de x. Como é o gráfico dessa função? Como ela é inversa da nossa função cosseno, então, se a gente plotar o gráfico das duas aqui, né, então a gente vai ver que tem uma reflexão em torno do eixo em relação à reta y igual a x, sim ou não? Vocês lembram que a gente viu isso na aula passada? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Então, esse aqui é o gráfico da função arco cosseno. Então, é mais ou menos assim. Bora fazer aqui o gráfico da arco cosseno aqui do lado. O domínio é o intervalo de menos 1 até 1. Vem aqui. Aí eu pergunto para vocês quem é o arco cosseno de menos 1, né? Vocês sabem me dizer direto quem é o arco cosseno de menos 1? Aí tu tem que pensar o seguinte, olha a relação que te deu bem que assim, ó. O arco cosseno de menos 1 é um número que quando tu calculado, ou seja, é o ângulo, né? Que quando tu calcular o cosseno desse ângulo tem que dar menos 1. Deixa eu desenhar o círculo aqui que vai ficar fácil de enxergar isso aí. Ok. O cosseno é o eixo x aqui, né?
Aí eu te pergunto, quanto é o arco cosseno de menos 1? É o valor do ângulo que quando tu calcula o cosseno, dá exatamente menos 1. Onde é que dá menos 1? Dá bem aqui, né? Menos 1, bem aqui. E qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1? Exatamente π. Então, o arco cosseno de menos 1 é π. Por quê? Porque o arco cosseno de menos 1, o arco cosseno de menos 1 é o ângulo que quando tu calcular o cosseno dá menos 1. Nota que eu estou colocando menos 1 bem aqui. Ó. Então, o arco cosseno de menos 1 é o valor que tu coloca aqui, o ângulo que tu coloca aqui, que quando tu calcular o cosseno dá menos 1. Então, o arco cosseno de menos 1 é π. Ou seja, é bem aqui. O valor de π. Então, a imagem tem que dar aqui em cima. Ok. Aí, se eu te perguntar o seguinte, quanto é o arco cosseno de 0? É o ângulo que quando tu calcular o cosseno, dá quanto? Dá 0. O arco cosseno de menos... O arco cosseno de 0 é o ângulo que eu estou te dando, que quando tu calcular o cosseno é 0. Qual é esse ângulo? É bem aqui, ó. 90 graus. Quanto é 90 graus? π sobre 2. Então, o arco cosseno de 0 é π sobre 2, é mais ou menos bem aqui. π sobre 2. E quanto é o arco cosseno de menos 1? Menos 1 não, de 1. É o ângulo que quando tu calcular o cosseno, tem que dar 1. Qual é o ângulo que a gente calcula o cosseno e dá 1? 0, né? Então, é bem aqui. Então, o gráfico da função arco cosseno é mais ou menos isso aqui. Ó. Não ficou bacana porque a minha escala aí não está legal. Bem, bora continuar, né? Então, a gente acabou de ver aqui a inversa da função cosseno. Então, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem a inversa da função seno, que é o arco seno. É a mesma ideia que a gente viu aqui, só que para a função seno. Certo? E tem outras funções também, ó, como a cotangente. Eu esqueci até de colocar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. A função tangente, que é a função seno sobre o cosseno. Nota que aqui a função tangente ela é definida por um quociente, né? Então, o cosseno aqui ele tem que ser diferente de 0. Logo, o gráfico da função cosseno, aqui, ó, vai ter pontos aqui em que não pode ser 0, né? Exatamente aqui, menos π sobre 2, π sobre 2, 2π e assim por diante. Ou seja, o gráfico da nossa função tangente é isso que aparece em vermelho aqui. Essa função, ela é injetora? Não, né? Se eu traçar uma reta aqui, vai... Ela é sobrejetora? Nesse caso, sim. Ela pega todos os reais. Se eu quiser transformar ela em uma função injetora, basta eu restringir esse domínio aqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aberto ou fechado? Aberto, né? Porque exatamente nesses pontos aqui, o cosseno se anula, ó, em menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok. Então, existem outras funções também, ó. Não vou detalhar muito. Ó, tem a secante de x, que é 1 sobre o cosseno. Muitos alunos às vezes confundem. Ó, secante, pensa que aqui vai aparecer um seno, não. Mas não é o seno, é o cosseno. Não confundam isso, por favor. Tem a função cossecante, que é 1 sobre o seno, e tem a cotangente, que é o cosseno sobre o seno. Olha, esse aqui é o gráfico da função arco tangente. Olha como é que é o gráfico dela aqui em verde. Agora sim, funções exponenciais, né? A gente já viu um pouco das funções trigonométricas, agora a gente vai trabalhar com as funções exponenciais. O que é a função exponencial? É uma função f
é uma função f de x igual a elevado a x. Nota que isso aqui não é a mesma coisa que a função potência, né? Porque a função potência era isso daqui, ó. F de x igual a x elevado a alfa, por exemplo. Esse alfa aqui era constante lá na função potência. Aqui a constante é o nosso a aqui. E a variável aqui está no expoente. Por isso que o nome dessa função é função exponencial. E como é que é o gráfico dessa função? Detalhe, né? Para essa função estar bem definida, esse a tem que ser maior que zero e esse a tem que ser diferente de 1. Ok. Bom, para esse a, por que esse a tem que ser diferente de 1, né? Porque se ele for 1 aqui, tu vai ter 1 elevado a uma variável, que vai dar sempre o mesmo resultado. Então, a gente não vai ter muita mudança no comportamento da função ali. Então, a gente determina que esse a tem que ser diferente de 0 e maior que 1. E como é o gráfico dessa função? Então, o gráfico dessa função aqui vai depender do valor do teu a. Se o teu a for positivo, ou positivo não, se ele for maior que 1, então tu vai ter uma função desse tipo aqui, o gráfico dela. É uma função crescente desse tipo aqui. Isso aqui para o a maior que 1. Ok? E se teu a estiver entre 0 e 1, se o teu a estiver entre 0 e 1, o gráfico da tua função agora vai ser diferente. Vai ser decrescente e sempre maior ou igual que 0. Ok? Esse gráfico vai encostar aqui no eixo x em algum momento? Sim ou não? Não, né? Nunca. Então, o contradomínio aqui é todos os reais, porém a imagem é os reais positivos. Nesse caso é estritamente positivo. Então, esse aqui é quando o a está entre 0 e 1. Bonitinho. Tá aqui. Então, a gente tem a nossa função exponencial. Ela é definida dessa forma, a elevado a x, onde esse a ele tem que ser positivo e diferente de 1. Então, ela vai ser essa função crescente, se o a for maior que 1, e vai ser essa função aqui, esse gráfico decrescente, se o a estiver entre 0 e 1. Ok? Dúvidas? Detalhe importante. Se eu pegar aqui, por exemplo, um x e um y aqui no domínio, x menor que o y, o que vocês acham que vai acontecer com a imagem? F de x vai ser menor que f de y, sim ou não? Sim, né? Basta tu olhar o seguinte, eu vou colocar aqui ó, o x aqui no gráfico, vou até no gráfico e vou na imagem. A mesma coisa aqui, ó. Então, bem aqui a gente tem f de x e aqui a gente tem f de y. Olha, na verdade, isso é uma propriedade. Se o a for maior que 1, se tu pegar dois elementos aqui, x menor que y, então f de x vai ser menor que f de y. Essa situação se inverte se o a estiver entre 0 e 1. Por exemplo, se eu pegar um x bem aqui e um y bem aqui, ó, x é menor que y, porém, f de y deixa eu colocar mais para cá. F de x bem aqui, ó. Se o a estiver entre 0 e 1, se x é menor que y, então f de x é maior que f de y. Então, essa é uma propriedade muito interessante da função exponencial. Então, bora continuar aqui no slide. Ok. O que eu acabei de falar para vocês, a imagem da função exponencial é os reais positivo, estritamente positivo, estou tirando aqui o 0. Ó, se o a for maior que 1, então o gráfico da função tem essa característica, é crescente.
Se o A estiver entre 0 e 1, o gráfico da função tem essa característica aqui, é decrescente. E aqui tem algumas propriedades, né? Que é a propriedade de potência que a gente conhece. Não vou demonstrar aqui, não vou me alongar muito. Eu só comentei mais essa última. Ó. Se o x é menor que y, então a elevado a x é menor, igual, estritamente menor que a elevado a y, se o a for maior que 1. E vai ser a elevado a x maior que a elevado a y se for o a estiver entre 0 e 1, aquela situação que eu acabei de comentar ali no gráfico. Uma pergunta para vocês. Ó. Qual o valor da constante a para que a função exponencial a elevado a x possua reta tangente com inclinação igual a 1 no ponto 0,1? Qual é o valor do a? O que eu estou te perguntando? Estou te perguntando o seguinte. Essa situação aqui. Aqui o ponto 0,1, né? E eu vou passar aqui a função exponencial. A pergunta ali é o seguinte, qual o valor do a? Aqui é o ponto 0,1, esse ponto aqui. Qual o valor do a para a tua função f de x igual a elevado a x? Qual o valor do a para que essa reta aqui, que passa pelo ponto 1, aqui no eixo y, tenha inclinação exatamente igual a 1? Estou falando de reta tangente, a gente ainda nem sabe calcular. Então, essa resposta aí, a gente vai ver depois. Na verdade, já vou responder, né? Ó, é justamente quando o nosso A é o número de Neper, né? Número de Euler, aqui, que é aproximadamente 2,74, se eu não me engano. Então, quando A é exatamente esse número E aqui, então essa reta, y igual a x mais 1, ela tangencia a nossa função aqui, e a inclinação dela é exatamente igual a 1. Ok, agora a gente vai falar um pouco de função logarítmica. Bom, na verdade essa função logarítmica e a exponencial, elas são uma inversa da outra, né? Não vou me alongar muito nessa daqui. Bom, a função logarítmica ela é definida dessa forma, ela pega um ponto x e leva no y, que é igual ao log de x na base a, e vale essa igualdade, ó, log de y, log de a na base x igual a y, se somente x é igual a elevado a y. Detalhe, ó, esse a tem que ser maior ou igual que 0 e diferente de 1. É a mesma situação que acontecia lá na função exponencial. Na verdade, esse a é o mesmo. E aqui a gente tem algumas propriedades. Ó. Eu coloquei aqui da função exponencial e da função logarítmica, que é para fazer uma relação justamente do motivo de uma ser inverso da outra. Nota que aqui a gente tinha uma soma e levava num produto. Aqui a gente tem um produto, ó, log de a. Log de x vezes y na base a é log de x na base a mais log de y na base a. A gente tinha uma soma e levou num produto, e aqui a gente tem um produto e leva na soma. Aí aqui a gente tem um quociente e leva numa diferença, e aqui a gente tem uma diferença aqui no expoente e leva nesse quociente. Então aqui a gente tem algumas propriedades da função exponencial e da logarítmica. E o gráfico da função logarítmica? É esse daqui em azul. Ele vai ser essa função crescente se o a for maior que 1, o mesmo comportamento da função exponencial, e vai ser esse gráfico aqui decrescente se o a estiver entre 0 e 1. Nota que não aparece nenhum ponto aqui da tua função do lado negativo do eixo x, justamente porque ela está definida apenas nos reais positivos. Ok. E por último, não menos importante, bora ver se dá tempo, falar das funções hiperbólicas, né? A primeira delas aqui é a função seno hiperbólico de x, né? Quem é o seno hiperbólico de x? Deixa eu colocar isso aqui no quadro.
Então, f de x igual seno hiperbólico de x. É definido como sendo o e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2. Vou chamar de g de x a função cosseno hiperbólico de x igual e elevado a x mais e elevado a menos x dividido por 2. Ok. Bom, essas funções aqui, elas são definidas apenas pelas funções e elevado a x e e elevado a menos x. Ó. A seno de x aparece um menos aqui no meio e a cosseno aparece uma soma aqui. Essa é a única diferença entre elas. Aí você poderia me perguntar o seguinte, professor, por que o nome dessas funções é cosseno hiperbólico de x e seno hiperbólico de x aqui? Tem alguma relação com as funções trigonométricas? Tem, porque o comportamento dessas funções aqui, quando a gente for estudar daqui a pouquinho ali, se dá tempo, lembra muito as funções trigonométricas, né? E lá nas funções trigonométricas a gente tinha o seno e cosseno, estavam relacionados com o círculo trigonométrico. Essas funções aqui, é por isso que o nome é hiperbólicas, estão relacionadas com as hipérboles. Né? Hipérboles são lá figuras que a gente consegue obter quando a gente pega dois cônes que estão simétricos ali em relação à origem e passa um plano ali vertical. Não vou me atentar muito para esse detalhe. Vocês podem pesquisar depois sobre isso. Bom, então é por isso que o nome dessas funções é seno hiperbólico de x e cosseno hiperbólico de x, porque elas lembram, têm algumas características que é muito parecida com as funções trigonométricas e fazem menção às hipérboles. E a definição delas é bem simples. Ó. Basta você lembrar que o seno hiperbólico de x é elevado a x e o cosseno é elevado a menos... O seno é elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2 e o cosseno é elevado a x mais e elevado a menos x dividido por 2. Então, acho que a parte mais difícil de lembrar essas funções aqui é essa ordem. E essas funções aqui a gente sabe trabalhar, sim ou não? A função é elevada a x a gente consegue trabalhar. Então, não vai ser tão difícil a gente entender essas situações aí. Bora ver mais detalhes, né? Então, a gente tem a função seno hiperbólico de x, a função cosseno hiperbólico de x, assim como lá nas funções trigonométricas, a gente tem a arco cosseno hiperbólico de x, a arco seno hiperbólico de x, ó, tangente hiperbólica. Lembra lá da função trigonométrica, quem que era a tangente? Era o seno sobre cosseno. E quem que vai ser a tangente hiperbólica? Vai ser o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico de x, ó, o que aparece bem aqui. Ó, detalhe que o contradomínio agora é bem diferente, né? Intervalo de menos 1 a 1. Ok. Ó, cotangente hiperbólica de x. Ó. Cotangente é exatamente 1 sobre a tangente, que pode ser escrito dessa forma. Então, nota que essas características aqui são as mesmas características que a gente tinha lá nas funções trigonométricas, seno e cosseno. Sim ou não? Sim, né? Seno, cosseno, tangente. Secante hiperbólica de x. Quem que é a secante hiperbólica de x? Não é 1 sobre seno hiperbólico, é 1 sobre cosseno hiperbólico de x. Ó. Exatamente como acontecia lá nas funções seno e cosseno. A cossecante hiperbólica de x é 1 sobre seno. Tá, antes de calcular alguma coisa aí, bora ver o seguinte. Como é o gráfico de uma função desse tipo aí? Né? Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ó, essa primeira aqui é a seno hiperbólico de x. Ó. Bora ver como é o gráfico dela. Olha que interessante. Aqui a gente tem a função g elevado a x sobre 2 e a função h elevado a menos e elevado a menos x sobre 2.
Então, a função f, que é seno hiperbólico de x, essa em vermelho aqui, a soma das duas, essa mais essa. Então, esse é o gráfico da seno hiperbólico. E da função cosseno hiperbólico de x, como é? Deixa eu botar aqui. Um pouco diferente, né? Aqui a gente tem a função e elevado a x sobre 2, ó, e e elevado a menos x sobre 2, e a função cosseno hiperbólico de x. Ó. Então, é isso que aparece bem aqui. Ok? Bora ver mais uma? A função... essa bem aqui. Olha, função secante hiperbólica de x. Olha como é o gráfico dela. Bacana, né? Deixa eu fechar aqui. Ok. Então, como é que a gente faz para calcular? Por exemplo, como é que eu calculo o seno hiperbólico de zero? Então, basta a gente lembrar da definição. Bora calcular rapidinho aí que a aula está para acabar. Quanto é o seno hiperbólico de zero? Bom, o seno hiperbólico de zero é exatamente, tu vai fazer o quê? Vai pegar o zero e vai substituir aqui onde aparece o x. Então, isso vai dar o quê? Vai dar e elevado a zero menos e elevado a menos zero. Sim ou não? E quanto é que dá isso daqui? Qualquer número elevado a zero dá quanto? Com exceção do zero. Porque zero elevado a zero a gente não consegue calcular, é uma determinação. Só que o e é diferente de zero, né? Então, e elevado a zero dá 1, e e elevado a menos zero também dá 1. Então, tu vai ter 1 menos 1 que dá 0, dividido por 2. 0 dividido por 2, isso aqui dá 0. Ok. E quanto é que dá agora? A gente acabou de calcular o seno hiperbólico de zero. Quanto é que dá o cosseno hiperbólico de zero? Como é que a gente faz para calcular isso daí? Tu vai pegar aqui onde tem o x e vai substituir por zero aqui, ó. Então, isso aí vai ser igual e elevado a zero mais e elevado a menos zero dividido por 2. Olha que interessante. E elevado a zero é 1, mais e elevado a menos zero também dá 1. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui está dando quanto? 1 mais 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Aí, bora lembrar o seguinte, lá nas funções trigonométricas, quanto era que valia o seno de zero? Zero. Aqui vale a mesma coisa. Quanto era lá o cosseno de zero? Era 1. Então, faltou só um detalhe aqui, né? Estou calculando o cosseno hiperbólico, não o cosseno. Agora sim. Então, o cosseno hiperbólico de zero é 1 e o cosseno de zero também é 1. Então, tem uma relação entre essas funções aí. Por isso que o nome delas é desse jeito. Então, eu trouxe outras aqui para vocês calcularem. Eu ia fazer aqui, mas acho que não vai dar tempo. Ó, tem a tangente hiperbólica de 1, tem a seno hiperbólico do log de 2, secante hiperbólico de 0, cotangente hiperbólico do log de 3. Então, vou deixar essas outras aqui como exercício para vocês fazerem. Talvez que na próxima aula eu possa começar resolvendo essa daqui, né? Só para ficar emocionante. Então, nosso próximo encontro vai ser na segunda-feira. Lembrando que na sexta-feira tem monitoria com os nossos monitores, eles vão resolver exercícios com vocês. Então, era isso. Até a próxima aula. Boa noite a todos.